Mark Twain. A vida é curta. Quebre as regras. Perdoe rapidamente, beije lentamente. Ame verdadeiramente. Ria incontrolavelmente e nunca se arrependa de nada que te faça sorrir. Cara, é só você olhar o mundo ao seu redor e veja por 5 minutos no noticiário, por exemplo, noticiário na TV, que você vai ver como a vida é curta. Aí lá vem aquele clichê: a vida é muito curta e ninguém tem garantia do amanhã. Pra quem não acredita em reencarnação, essa vida que a gente tem é a nossa única chance de tudo. E mesmo que todo mundo diga que sabe disso, parece que isso não afeta muito o jeito que a gente vive. Cara, a vida é muito curta para deixar para amanhã. Se você quer viajar, economize uma grana e vá. Se você quer ver o sol nascendo no mar, vá para a praia. Se você tem objetivos e sonhos, trabalhe para fazer acontecer. A vida é muito curta para relacionamento de merda. Isso serve para tudo: amor, amigos, familiares ou parceiros, não importa. Se algumas pessoas são tóxicas e só te puxam para trás enquanto você está tentando ir para frente, isso desgasta demais. A vida é muito curta para deixar essas pessoas de merda que não estão contribuindo em nada na sua vida que te derrubem. Veja pessoas casadas vivendo em uma vida de merda, só briga, discussão, um querendo ser mais que o outro. Sem parceria não dá. Ninguém tá falando em amor de contos de fadas, sabe? Aquele que vem num cavaleiro branco e tudo mais. Eu não tô falando também de sexo alucinante todos os dias. Não é isso. Isso só acontece nos filmes. Mas você não precisa se contentar com menos do que você realmente merece. A pessoa tem que somar na sua vida, deixar os problemas mais suaves, entendeu? Agora, se a pessoa só critica, não acrescenta em nada, adivinha? Você merece muito mais do que esse relacionamento de merda. Pensa nisso. Então, cara, não se acomode. Aproveite ao máximo, dê carinho, faça o bem, distribua sorrisos e boas vibrações. Acredite, se fizer isso, não vai se arrepender. Políticos e fraldas devem ser trocados com frequência, e pelo mesmo motivo. Cara, essa é muito boa. E olha só o que a gente tá vivendo com essa merda toda de direita, esquerda e um monte de Zé Ruela, lambe-saco de político. Ainda me admira muito essas brigas entre amigos e até familiares por causa desses caras que deveriam nos representar. Mas assim, eu não vou falar muito sobre esse assunto, tá? Vou apenas deixar aqui umas imagens e tirem suas próprias conclusões. A bondade é a linguagem que os surdos podem ouvir e os cegos podem ver.
Cara, todo mundo sabe que os surdos se comunicam através de linguagem de sinais, Libras, e um cego consegue ler em braille, mas não foi uma fala literal. Essa citação seria algo com uma conotação muito mais abstrata. Seria sobre ações de bondade que transcendem as vias sensoriais e de comunicação convencionais que a gente está acostumado. Sobre essas ações, a gente não precisa usar audição ou visão para entender o que alguém está disposto a fazer. Já ouviu aquela expressão, o corpo fala? Ou o que uma mão faz, a outra não sabe? Ou tenta esconder, pelo menos? Seria tipo isso. Boas ações não precisam ser filmadas. Tipo aquela pessoa que gosta de se aparecer, ela faz tudo e registra para postar nas redes sociais. Isso significa que ela está mais preocupada em se autopromover do que realmente ajudar alguém menos favorecido. Então, se você sentir uma vontade ou uma ordem do seu bom senso de ajudar o próximo, é só ir lá e ajudar. Não se preocupe se tem ou não plateia. Cara, essa pessoa que recebe uma ajuda, ela jamais irá esquecer. Isso já é o suficiente para você saber que se plantar bondade, será bondade que você irá receber. Nunca discuta com pessoas estúpidas. Elas vão te arrastar para o nível delas e depois te vencer pela experiência. Cara, tá lá em Provérbios. Não respondas ao insensato com semelhante insensatez, para não te igualares a ele. Ou seja, do que adianta gastar saliva com gente estúpida que prefere uma discussão rasa? Quer dizer, não é que prefere, é que este seria o limite dele. Aí você que é um pouco mais informado sobre um determinado assunto, não precisa se dar ao trabalho de explicar a teoria da relatividade, por exemplo, para uma porta. É tipo discutir política com alguém que é de extrema, seja direita ou esquerda, não adianta. Você vai desenhar para o cara e ele simplesmente não vai mudar a sua opinião, nem tentar racionalizar essa nova ideia para ver se aquilo tem algum fundamento. É o famoso dar murro em ponta de faca. Se você quer viver de boa, tranquilão, sem muito conflito, seja com quem estiver ao seu redor, só deixa falar. Se você perceber que a pessoa é um Zé Ruela que só fala baboseira, sem fundamento, apenas acene positivamente com a cabeça e diga aham. Isso vai te livrar de quase uma hora de discussão vazia. Dê a cada dia a chance de se tornar o dia mais bonito da sua vida. Cara, acho que a expressão carpe diem, tipo assim, se divirta, viva ao limite de cada experiência, faça o que der vontade, lógico, dentro da lei, né? E se preocupe menos com o futuro. Até porque a gente nem sabe se a gente vai estar aqui no futuro próximo. Cara, a vida é muito curta demais pra ficar ranzinza. Acho que você já assistiu aquele filme Curtindo a Vida é Doidado, lá dos anos 80. Cara, é tipo isso. Embora nos dias de hoje seria um filme meio sem muito sentido, tô falando no sentido da história, o enredo, mas fala bem sobre isso, deixar de se preocupar com o que os outros vão pensar, fazer algo rebelde, mas é lógico que naquela época matar a aula era muita adrenalina. Hoje é meio que normal, mas enfim, não tô falando aqui pra matar a aula, viu? Mas tente fazer as coisas ficarem mais divertidas e não vá apenas da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Faça algo diferente, algo que te tire da rotina e te faça sentir vivo e com um propósito. Se fosse para falar mais do que ouvir, teríamos 2 bocas e 1 ouvido. Cara, eu acho que ficaria muito esquisito 2 bocas e 1 orelha, mas acho que o principal motivo dessa frase fazer efeito é que quando você ouve, você absorve o conhecimento. Quando você fala, você só passa o que já sabe. Alguém está sugando seu conhecimento. Então, se você quer aprender, feche o bico e ouça mais. Geralmente, pessoa que fala demais acaba se entregando em várias situações. Na vida, no trabalho, em casa, em todo lugar, aprenda a absorver conhecimento. Cara, é tão bom chegar num lugar e pegar uma conversa no meio, tipo assim, estamos falando sobre a capacidade de hibernação dos carrapatos siberianos, e você sabe exatamente do que estão falando. Então, ouça mais, você só sai ganhando. O segredo de ficar à frente é começar.
O segredo de começar é dividir suas tarefas complexas e esmagadoras em pequenas tarefas gerenciáveis e começar pela primeira. Cara, isso é complicado. Você sai de manhã para botar o lixo na rua e vê seu vizinho saindo de carrão. E você está com a sua conta de luz há 2 dias atrasado. Aí você pensa, que diacho que aquele cara tá fazendo para ganhar tanto dinheiro assim desse jeito? Ele só fica em casa, parece que não trabalha. Aí você descobre que ele trabalha em home office, algo muito comum hoje em dia. E aí você acaba também descobrindo o que ele faz para ganhar dinheiro. Aí você pensa, tranquilo, vou fazer igual. Na primeira semana você acaba desistindo, achando que não faz sentido nenhum e que não vai dar certo para você. Tipo assim, você não seguiu o passo a passo, você não aprendeu o que precisa ser feito. Ou seja, você só está olhando o resultado e está se esquecendo de todo o processo. Tipo, cara, eu quero ficar gostosão, com a barriga tanquinho, mas poxa vida, ir pra academia é osso, dá preguiça. Aí, num dia você resolve ir pra academia. E depois de 2 semanas você desiste. Aí você começa naturalmente a inventar desculpa para tentar explicar para você mesmo que aquilo não é possível. Ou seja, você está se auto-sabotando e continua reclamando que o seu vizinho não faz aparentemente nada e continua de carrão. Ou seja, tudo tem um início, um meio e um fim. Existe um processo e tem que ser seguido. Não dá para ficar rico da noite pro dia. Não dá para perder 20 quilos em uma semana. Mas aí você vai somando pequenas conquistas dia após dia. Quando menos você perceber, isso já virou uma rotina. E você já está meio caminho andado. Ou seja, não olhe apenas o topo da montanha. Suba um degrau de cada vez. Seja constante. Pode ter certeza que você vai chegar lá.